Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Bryan Battle. Não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo recentemente desse cara. Ele ia lutar no UFC 319 contra o Nursulton Ruziboev e ele acabou não deixando a luta acontecer, porque ele não bateu o peso mais uma vez, né? Ele tinha subido de categoria ali para o peso médio e ele não bateu o peso por cerca ali de 2 quilos. E ele já não tinha batido o peso na luta anterior, né, contra o Randy Brown, ele já tinha tido problema ali, só que era na categoria de baixo. E lá numa luta lá para trás também, contra o Gabe Green, também no meio médio, nos 77 quilos, ele também não tinha batido o peso. Então foi a terceira vez, só que dessa vez ele tinha subido de categoria e foi por cerca de 2 quilos. Então era muito peso, né? Então eu fiz um vídeo aqui, muitos caras às vezes não batem o peso e eu nem faço vídeo e tal, só quando é algo que chama um pouco mais atenção ou alguém um pouco mais famoso, aí eu até faço o vídeo. Então eu fiz um vídeo específico aqui desse cara, né? Enfim, criticando, porque, cara, não fazia sentido aquilo acontecer, apesar de sempre ter alguém nos comentários que fala, mas você não sabe o que aconteceu, porque pode não sei o que lá. Não importa, né? Tem um contrato ali, o cara tem que estar no peso para lutar, porque senão gera um impacto grande, ainda mais num cara de numerado como foi. E aqui não era a primeira vez, foi o que eu falei, uma vez você entende, às vezes algum problema de saúde, às vezes a segunda vez os caras olham e falam, pô, beleza, agora o cara sobe de categoria e pela terceira vez não bate o peso e por 2 quilos, então realmente fica difícil, a luta caiu e agora sai a notícia de que ele foi dispensado pelo UFC. Tá, ele foi mandado embora e, na minha opinião, o UFC acertou demais. É isso que tem que fazer. Não dá pra tolerar porque atrapalha demais. E isso não atrapalha só o UFC em si a vender pay-per-view e falar, ah, dane-se a empresa. Não é porque tem gente que tem essa mentalidade, né? É sempre dane-se a empresa, dane-se o Dana White e não sei o quê. E eu não acho isso, porque quem perde é o público que comprou o ingresso, né? Se você já foi no UFC numerado e você comprou seu ingresso, não importa se você acha caro ou barato. Você comprou pra ter X lutas ali. Então, ficar caindo luta o tempo todo, ainda mais em situações onde o cara já é a terceira vez, o cara subiu de categoria por 2 quilos, parece muito desleixo. Então o fã que pagou o ingresso para estar lá, perdeu com isso, né? E mesmo a gente brasileiro que tá aqui no Brasil e assina o Fight Pass, né? Você paga ali e tal, e você vê toda a promoção, todo o card, você quer assistir o que tá ali, né? Você não quer ficar perdendo conteúdo ali, né? Luta, entretenimento, porque o cara não cumpre a obrigação dele, né? Então assim, faz parte, se você tem dificuldade para bater peso, você precisa, se você é lutador, né, e tem dificuldade para bater peso, cara, você precisa resolver isso para ontem, porque é a primeira obrigação. Antes da luta, você tem que bater o peso, né? Então, assim, a primeira obrigação não é nem a luta, né? A sua maior obrigação, praticamente, é bater o peso, porque sem bater o peso você não luta. E o Bryan Battle tinha dado algumas declarações ali sobre a situação do peso, né? Ele falou, estou envelhecendo e acho que meu corpo simplesmente não consegue mais fazer as coisas que fazia antes. Achei que seria moleza. Quando você está perdendo peso e as coisas não dão certo, quando as coisas começam a piorar, é difícil de se recuperar. Bom, então tá aqui, tá? É uma notícia muito curta, né? Realmente é só essa chamada aí, né? Dizendo que ele foi realmente dispensado. Ele deu essa declaração antes, né? Da demissão aí, falando, idade, não sei o quê. Enfim, pra mim é o que eu falei no outro vídeo, é falta de profissionalismo ali, né? O cara tem que se manter numa dieta, num peso, e se ele tá vendo que começou a ter dificuldade, porque foi o que eu falei, não foi agora, essa foi a terceira vez e foi na categoria de cima, então é muito complicado você pegar e falar, porque a idade, não sei o quê, não, porque a gente vê tantos casos de pessoas mais velhas, ou até de mulheres que têm um pouco mais de dificuldade de perder peso que homem, que cumprem sempre a sua obrigação, então eu acho que o UFC fez certo, né, tem que cobrar profissionalismo. Né? Então, se o Bryan Battle, que é um bom lutador, eu falei isso no outro vídeo, né? Se ele vai lutar em outros eventos agora, consegue bater o peso e tem resultados ali, é só o UFC trazer de volta. E é lógico, frisando para ele que se ele voltar a ter problema com a balança, ele pode ter o mesmo final que ele teve agora. Então é isso. Eu acho que o UFC está sim correto porque teve aqui reincidência. Teve uma, teve duas, mudou de categoria e teve a terceira ainda por cima. Então realmente não dá para manter. Aqui eu acho que você está 200% certo, tá? Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, você concorda comigo? O Bryan Battle tinha que ser dispensado mesmo? Ou você acha, se você fosse o Dana White, se você fosse do UFC, você daria uma quarta chance? E essa quarta chance seria onde? No meio pesado? No peso pesado? Porque se você botar ele no peso pesado, pelo jeito ele não vai bater o peso, vai ter que lutar num peso absoluto que nem existe, acima de 120 quilos. Enfim, complicado, né? Mas é isso. Comenta sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!